A Anvisa aumentou o controle da venda do Zolpidem, um medicamento contra a insônia. Agora só vai comprar quem tiver a receita azul. A nossa repórter Luciane Scarpati conversou com a médica, que é presidente da Associação Brasileira do Sono, na regional aqui no Espírito Santo. Vamos ouvir. A gente sabe que para ter uma boa qualidade de vida é importante dormir bem, mas nem todo mundo consegue e algumas pessoas acabam recorrendo aos medicamentos. E tem um remédio aí que é muito conhecido, o Zolpidem, que o seu uso passou a ser utilizado com bastante frequência para quem tem esse tipo de problema. Mas a Anvisa, nesse mês de maio, restringiu o seu uso, modificou um pouco. Mas quem vai explicar isso melhor para a gente é a doutora Jéssica Polessi, que é presidente da Associação Brasileira do Sono, regional aqui do Espírito Santo. Doutora, obrigada por conversar com a nossa equipe. Queria que você explicasse primeiro, tem alguma importância significativa essa mudança? Sim, a proposta é que vai se modificar a partir de agosto o modo de se prescrever o Zolpidem e as drogas Zs. A gente usava as receitas carbonadas, que a gente chama de receituário especial, e agora a gente vai ter que fazer naquela receitinha azul, que é tipo um talãozinho, que a gente chama de receituário B. Os receituários B são medicamentos que normalmente podem provocar dependência química e exigem um certo grau de fiscalização maior. Então, quando você vai comprar, você tem que preencher atrás da receita quem é o comprador, o endereço. Então, é uma certa restrição realmente para a prescrição e para o uso. Então, se você usa ou se você precisa usar, é melhor você procurar teu médico, às vezes, para fazer essas modificações, porque pode ser que a partir de agosto você não consiga comprar a medicação com a receita normal. E isso a gente acredita que vai ter uma restrição realmente no uso, considerando que a partir de agosto a própria caixa vai vir a tarja preta, escrito esse medicamento pode provocar dependência. É importante a gente falar que a gente sempre soube disso. A gente que usa na prática clínica o Zolpidem, as drogas Zs, a gente já trabalha com essa possibilidade de dependência, de tolerância, de rebote. Isso não é uma novidade, Talvez a propaganda foi de que o medicamento podia ser usado largamente, era inócuo, isso nunca foi verdade. Então, assim, para gente que trabalha com sono, isso já é uma coisa habitual e é uma boa medicação quando bem usada, bem indicada, no tempo correto. Então, não é que o remédio mudou, que descobriu alguma coisa, não. Ele é o mesmo medicamento desde 2008. Então, o que mudou é a maneira de prescrever, tentando restringir o uso. Por quê? Desde a pandemia, a gente teve um problema muito grande com saúde mental. Então, a gente tem aí muito elevado o número de insônia, depressão, ansiedade. As pessoas estão sofrendo com isso. Então, nada mais óbvio que a prescrição de medicação para esses tipos de situação venha a aumentar. O problema é que o Zolpidem não é uma medicação que você pode prescrever e deixar o paciente usando para o resto da vida. Precisa ter orientação, se não estiver funcionando, se estiver precisando aumentar a dosagem, coisa que não funciona. Não adianta você aumentar a dosagem, usar 2, 3, 15 comprimidos, como já foi falado, que ele não vai ter efeito e vai perdendo o efeito mesmo. Bem menos que os benzodiazepínicos, mas vai perdendo também. A senhora estava até me explicando um pouco antes, é uma forma de ser mais educativo, As pessoas olharem aquela tarja preta e pensar, não, pera lá, será que não é um momento de repensar o estilo de vida, melhorar em outros aspectos? Sim, a gente costuma falar assim, a insônia, ela é comportamental e ela está associada a várias outras doenças, por exemplo, a depressão, a ansiedade. Então, não adianta a gente só tratar a insônia se tiver as outras coisas. Então, às vezes, a pessoa tem que ter uma medicação por dia, que isso vai refletir diretamente no sono e não tratar só o sono. Então, lembrando que o Zolpidem é só um hipnótico. O que é um hipnótico? Um remédio que faz dormir. Ele só faz dormir. Ele não trata as outras coisas, os outros problemas. Então, assim, quando o paciente precisa só dormir, ele é uma boa medicação. Só que se você não reavalia aquele paciente que tem insônia, que não está conseguindo dormir com frequência, você, às vezes, perde a oportunidade de tratá-lo melhor, de usar uma medicação que seja realmente eficaz. E o Zolpidem, como a gente está tentando trazer isso, ele causa dependência e ele causa tolerância. Você
vai precisar de drogas maiores para ter o mesmo benefício. E pior ainda, não está tratando a doença, está só fazendo dormir. Então, é importante colocar a medicação no lugar dela e usá-la corretamente. E eu acho que vai ser bem educativo. Acho que as pessoas vão olhar com outros olhos, uma tarja preta. Eu acho que o próprio médico, antes de prescrever, por exemplo, no pronto-socorro, quando ele não vai conseguir fazer um controle a longo prazo desse paciente, ele pode até prescrever, mas ele vai orientar melhor que esse paciente precisa retornar, ele precisa ser reavaliado num período, não pode manter essa medicação infinitamente sem reavaliação, que é o que está acontecendo. Doutora, a senhora é uma especialista. Por que o sono é tão importante na nossa vida? Então, o sono é fundamental. Sem ele, a gente vive mal. O sono ruim é uma vida ruim, eu costumo falar, né? O sono é o tempo que você se reorganiza, tanto mental quanto fisicamente, para poder ter disposição no outro dia. Então, se você está dormindo mal, a sua vida vai mal. Você não vai estar tão produtivo, o teu organismo vai funcionar de maneira inadequada, você vai ter sobrecarga de alguns funcionamentos em detrimento de outros. Então, isso a longo prazo meio que força o nosso funcionamento de uma maneira ruim e provoca doenças a longo prazo. Então, dormir mal é fundamental. O importante é entender que, às vezes, o dormir mal ele faz parte de um contexto de vida, de momento, de uma fase da vida, às vezes um bebê pequeno, às vezes um problema no trabalho. Então, o sono ele reflete muito o dia a dia. E, às vezes, tem épocas que a gente dorme pior por causa desse reflexo. A vida realmente tem muitas variações, né? E às vezes a gente precisa de medicar mesmo. Às vezes você faz psicoterapia, faz todas as medidas relaxantes, a pessoa segue corretamente, mas às vezes é ruim. E aí precisa lançar mão realmente de medicação, senão a vida fica muito ruim. Tem aquele momento que eu começo a perceber que eu preciso buscar ajuda médica? Quando você estiver sentindo no dia que você tem mudanças e não está funcionando bem e que você nota que seu sono é ruim. A pessoa que dorme mal, ela sabe que ela está mal porque está dormindo mal. Algumas doenças sugerem um sono ruim, por exemplo, a hipertensão, por exemplo, a própria depressão, os distúrbios psiquiátricos de uma maneira geral. Às vezes o problema com o sono, ele antecede de meses, às vezes anos, a descoberta de um distúrbio psiquiátrico. Então, assim, é muito importante observar o sono. Se durante o dia aquele sono está sendo suficiente, é porque está tudo bem. Então, é bom você entender que o dia está bom, o dia normalmente ele reflete o sono e de alguma maneira também o sono reflete o dia. Então essas coisas têm que estar muito ligadas, você tem que estar dormindo bem para poder viver bem aquele dia e você tem que estar com uma vida mais ou menos equilibrada para poder dormir bem também. Até porque nosso corpo é nossa máquina, né? Exatamente, não dá para separar. E à noite você recupera, você reorganiza. Reorganiza sentimento, tem uma fase do sono que ele coloca no lugar, que é onde acontecem os sonhos, ele coloca no lugar tudo que foi de comportamento emocional, ele meio que organiza. Tanto que tem aquela frase que fala assim, nada como uma boa noite de sono para você pensar melhor em um problema, né? E ter uma solução, ou pelo menos um outro modo de olhar aquilo. Então, o sono ele tem esse potencial. E quando ele não é feito de maneira adequada, isso sobra para o outro dia e aí vai realmente sobrecarregando. Eu conversei aqui com a médica Jéssica Polesse, que é presidente da Associação Brasileira do Sono Regional Espírito Santo, falando aí sobre essa mudança aí no uso do Zolpidem, né, feito pela Anvisa. Eu volto com você no estúdio.